Kelly e Andrew Cahill voltavam de um animado encontro com os amigos em uma noite de agosto de 1993. Tudo parecia normal, mas o céu traria algo inexplicável que marcou a vida de todos que cruzaram a rodovia naquele mesmo momento. Fotos e testemunhos muito parecidos de pessoas que nunca haviam se visto antes daquele dia fazem com que esse caso seja arrepiante e consistente, até mesmo para os mais céticos. The reason why this encounter is actually considered to be a little bit out of the ordinary is the fact that it actually involved multiple witnesses, in fact 3 separate parties of witnesses in 3 separate cars, 6 people in all. And the subsequent investigation recovered a lot of ground traces, including marks on the field and physical marks on the bodies of 4 of the people involved, including myself. So what we have, I guess, is a case that's very unusual and not often encountered. But Assista o vídeo até o final para conhecer por completo o incidente de Kelly Cahill. Você está no Teoria 78. Era noite no dia 7 de agosto de 1993. Kelly Cahill estava no banco do passageiro do carro dirigido por seu marido Andrew. Os dois cruzavam uma rodovia próxima aos subúrbios de Melbourne, na Austrália, e iam para uma festa na casa de um amigo. Embora fosse inverno na Austrália, aquela noite não foi particularmente fria, apesar de trazer uma brisa leve e fresca, com algumas poucas nuvens que poderiam trazer uma chuva leve. Isso não foi capaz de diminuir o ânimo do casal, que conversava descontraídamente enquanto fazia a curta viagem, sem jamais imaginar que aquela noite ficaria marcada para sempre na memória deles. Durante o percurso de ida, Kelly começou a observar a paisagem em volta da estrada, quando notou 5 ou 6 grandes luzes cor de laranja, em uma forma circular distinta. Ela chamou a atenção de Andrew para o que havia acabado de ver, e ele confirmou que também havia notado aquelas luzes estranhas no céu. Porém, o casal seguiu o caminho até seu destino sem se preocupar muito com aquele avistamento peculiar. Na festa, Kelly e Andrew comentaram com os amigos o que haviam visto na estrada, e todos, inclusive o casal, riram da situação. O casal aproveitou a festa e curtiu os bons momentos com os amigos, até decidirem que já havia chegado a hora de voltar para casa. Então, os dois se despediram dos amigos, entraram no carro e fizeram o mesmo caminho que haviam feito mais cedo, mas agora no sentido contrário, para voltarem para casa. Era mais ou menos meia-noite quando os dois passaram pelo mesmo ponto onde haviam visto as luzes cor de laranja no caminho de ida para a festa. Apenas por curiosidade, Kelly procurou pelas luzes que havia avistado mais cedo, e para sua surpresa, elas estavam lá. Contudo, dessa vez elas estavam muito mais próximas, como se estivessem penduradas acima da estrada. Neste momento, Kelly começou a pensar que aquilo poderia ser um dirigível, embora não fosse comum esse tipo de objeto voador no local. Andrew, então, diminuiu um pouco a velocidade do carro para também olhar com mais atenção para o objeto que estava incomodando tanto a sua esposa. Ao se aproximarem mais das luzes, puderam ter certeza de que não era um dirigível, mas sim um objeto em formato de disco. O disco voador pairava a uma altura um pouco maior do que a copa das árvores, e como ele estava no trajeto que deveriam seguir para chegar em casa, foram se aproximando cada vez mais dele, o que resultou em um frio na espinha de Kelly. De repente, o casal notou que o disco passou a acelerar na direção deles. Kelly abriu a boca de espanto ao ver que as luzes estavam cada vez mais próximas. De tão próximo que o objeto estava, a mulher pôde perceber que as luzes alaranjadas eram, na verdade, janelas, e dentro haviam figuras escuras e altas. Kelly então chamou a atenção de Andrew para que olhasse as figuras que estavam dentro do objeto voador não identificado. O casal estava completamente assustado neste momento, e Andrew apenas continuou dirigindo para tentar passar pelo objeto desconhecido, se afastar o mais rápido possível e chegar em casa, sãos e salvos. Porém, nos próximos 1 ou 2 quilômetros eles se aproximavam cada vez mais do objeto, e percebiam que uma luz branca saía dele e se estendia por toda a paisagem à frente do carro. Neste momento, Kelly levantou as suas mãos e cobriu os olhos para protegê-los da imensa luminosidade. De repente, como em um corte de uma cena de filme, a luz se apagou e o carro do casal estava parado na estrada, alguns quilômetros mais à frente. Kelly perguntou para Andrew o que havia acontecido e se ela havia desmaiado, mas seu marido não sabia responder. Assustados com tudo o que havia acabado de acontecer, os dois seguiram para casa sem conversar muito dentro do carro. Eles apenas queriam chegar em casa o mais rápido possível e esquecer esse avistamento estranho e assustador. Ao chegarem em casa,
Kelly e Andrew se sentiram seguros e gratos por estarem vivos, inteiros e novamente em segurança, longe daquela luz misteriosa que haviam visto na estrada. Porém, ao ir para a cozinha tomar um copo d'água, Andrew olhou para o relógio de parede que eles tinham no local e percebeu que eles haviam demorado cerca de 90 minutos a mais para chegar em casa do que o habitual. Ele achou estranho essa suposta demora, porque não haviam pego nenhum tipo de trânsito que diminuísse a velocidade do carro na estrada. Pelo contrário, ao ver a luz misteriosa, ele acelerou o veículo. Então, terem chegado bem mais tarde do que era esperado não fazia sentido algum. Já Kelly seguiu diretamente para o banheiro e, ao tirar sua roupa para tomar banho, notou uma pequena marca triangular vermelha abaixo do umbigo e um pequeno corte acima da região pubiana. Mais uma vez, a mulher sentiu um calafrio estranho e uma sensação de medo inexplicável percorrer o seu corpo. Observando melhor as marcas, Kelly notou que o triângulo tinha cerca de 1 centímetro de comprimento e todos os seus lados eram iguais. Além disso, sua pele parecia queimada naquele local específico. O casal estava exausto e, apesar de ter tomado conhecimento destes novos fatos inexplicáveis e assustadores, dormiu rapidamente. Porém, na manhã seguinte, Kelly começou a ter certeza de que algo não estava certo. A mulher passou a ter uma menstruação longa e intensa, muito fora do comum, em especial pelo fato de seu próximo ciclo menstrual não estar nem um pouco próximo de acontecer. Como se isso não fosse o bastante, durante as semanas seguintes, Kelly passou a sofrer com fortes enxaquecas diárias, tão fortes a ponto de lhe provocar náuseas e enjoos de tanta dor que sentia. Por conta disso, Kelly Cahill buscou um tratamento médico. Ela não aguentava mais as dores e estava completamente assustada com a menstruação fora de hora e aparentemente exagerada. Assim, após passar por alguns exames, foi detectada uma infecção no útero de Kelly. Ela passou por diversos outros exames, mas não era possível tirar qualquer conclusão no que se referia à causa dos sintomas apresentados por ela. Dessa forma, a equipe médica achou por bem hospitalizar Kelly e começar a aplicar uma quantidade pesada de antibióticos para tentar solucionar a infecção no útero e combater os sintomas com causas desconhecidas que estavam impactando o corpo da mulher. Alguns dias depois do início do tratamento e da hospitalização, os sintomas finalmente começaram a desaparecer. Durante o período em que estava internada, Kelly realizou diversas tomografias computadorizadas para que os médicos tentassem descobrir a causa das enxaquecas, mas não encontraram nenhum sinal de trauma ou doença, como um tumor, por exemplo. Já melhor, ela foi liberada para voltar para casa. Porém, apesar de parecer que tudo voltaria ao normal dali para frente, não foi o que aconteceu, e o horror estava apenas começando. Conforme os dias iam passando, Kelly começou a se recordar de parte do período de cerca de 90 minutos que havia supostamente sumido durante o percurso de volta para casa na noite e madrugada dos dias 7 e 8 de agosto. As lembranças vinham de repente durante o dia e às vezes em sonhos. Kelly então se lembrou que, por conta da forte luz branca que o objeto voador não identificado emitia em direção ao solo, Andrew parou o carro à beira da estrada. Ela se recordou que a partir daquele momento ela e seu marido deixaram de ter medo da nave. Pelo contrário, passaram a se sentir atraídos por ela, de uma maneira irresistível. Por isso, saíram do carro. Primeiro Andrew, depois ela, começaram a caminhar em direção à nave, como se não tivessem qualquer outra escolha, a não ser fazer aquilo que estavam fazendo. A nave parecia enorme, da altura de um prédio de 3 andares, e tão larga quanto uma piscina olímpica. Neste momento, Kelly notou que outro carro havia parado um pouco mais atrás no acostamento da estrada. Logo depois, seres humanoides escuros e altos apareceram para eles. Kelly recordou que os seres escuros eram altos e poderiam medir algo em torno de 2 metros e 10 centímetros. De tão escuros que eram, pareciam simplesmente que não eram nada, como se fossem uma espécie de buraco negro em formato humanoide, se é que isso pode existir. A mulher pôde notar a presença de 7 ou 8 dessas estranhas figuras humanoides. Elas tinham mãos volumosas e olhos vermelhos muito grandes, que flutuavam na completa escuridão que era a figura. Nesse momento, as figuras começaram a vir em direção ao casal. Porém, ao contrário do que se poderia imaginar, elas não caminhavam, mas sim deslizavam pelo chão. Kelly conseguiu notar que outro grupo dessas figuras estava fazendo a mesma coisa com as pessoas que estavam no carro parado alguns metros mais atrás do seu. Neste momento, a mulher ainda não se sentia assustada com o que estava acontecendo. Contudo, com a aproximação dos seres, ela passou a sentir uma espécie de frequência de baixo nível de ondas passando por seu corpo,
o que finalmente a deixou assustada com o que estava vivendo. Horrorizada, Kelly começou a gritar desesperadamente. Ela então sentiu uma pancada em seu peito, deixando-a completamente sem ar e fazendo com que ela caísse de costas no chão. A mulher tentou se levantar, mas não enxergava nada e tinha muita dificuldade para respirar. Tudo parecia escuro e ela se sentia incrivelmente nauseada. Apesar disso, ela gritou pelo marido e sentiu uma mão ser colocada em seu ombro. Kelly tremeu e ouviu seu marido gritando e pedindo para ser solto. Nesse momento, Kelly vomitou e desmaiou. Quando recuperou a consciência, estava deitada na grama, completamente aterrorizada, e pensava que tinha que se levantar naquele momento e voltar para o carro, porque senão iria morrer naquele local. Apesar de as lembranças de Kelly terminarem nesse ponto, ainda havia algo mais nessa história. Querendo saber o que havia acontecido com ela e com seu marido, Kelly começou a procurar por pessoas que poderiam lhe ajudar. Foi então que o pesquisador Bill Chalker, do Centro de Investigação de OVNIs de Sydney, foi contactado por ela. Ao ouvir o relato de Kelly Cahill, o Sr. Chalker considerou a história muito interessante e que merecia atenção, além de uma investigação mais apropriada. Assim, Chalker entrou em contato com um grupo de investigadores de Melbourne que estavam mais próximos de Kelly e Andrew, para realizar uma investigação mais detalhada do que poderia ter acontecido. O grupo contatado por Chalker era o Phenomena Research Australia, também conhecido como PRA, e na época dirigido por John Hochschild. John passou a entrevistar Kelly por diversas vezes em busca de mais detalhes ou inconsistências no relato da mulher. Dessa forma, o pesquisador achou muito interessante o fato de Kelly Cahill ter relatado a presença de um segundo carro próximo ao seu. Por conta disso, ele e o PRA publicaram um anúncio em um jornal local, para tentar localizar as pessoas que supostamente estariam no segundo carro avistado por Kelly. Para a surpresa e alegria dos pesquisadores, o anúncio foi respondido. Além disso, John se espantou ainda mais ao notar que a história dos supostos ocupantes do segundo carro era muito semelhante à contada por Kelly Cahill. Porém, essas outras pessoas tinham lembranças muito mais vivas e assustadoras do que havia acontecido naquela noite. Eles se lembraram do que supostamente havia acontecido dentro da nave. Se você ainda está assistindo ao vídeo, é porque está gostando dele. Então, faça com que o YouTube saiba disso e deixe o seu like. O like é importante porque faz com que o YouTube recomende o nosso vídeo para mais pessoas. O nosso objetivo é chegar a 2.000 inscritos até o meio do ano. Se você não é inscrito, nos ajude a alcançar essa meta com a sua inscrição. Muito obrigado. Os ocupantes do outro carro toparam falar com John e o pessoal da PRA. No entanto, eles preferiram manter o anonimato, ao contrário de Kelly Cahill. Assim, eles passaram a ser conhecidos apenas como Glenda, Jane e Bill. Diferentemente de Kelly, Jane e Glenda passaram a se recordar do que havia acontecido na noite do dia 7 e madrugada do dia 8 de agosto apenas após passarem por sessões de hipnose regressiva. A hipnose regressiva é frequentemente usada em casos de supostos contatos com seres de outros planetas. A primeira vez que se tem notícia do uso da hipnose regressiva em relatos ufológicos é o incidente do casal Hill. Nós temos um vídeo em nosso canal sobre o caso Hill. Nele trazemos, legendado, um trecho da sessão de hipnose de Betty Hill. Não deixe de conferir o vídeo, o link está na descrição. Assim, por meio da hipnose regressiva, Jane e Glenda obtiveram memórias muito mais vivas do que Kelly de tudo o que supostamente aconteceu dentro da nave alienígena. Jane e Glenda relataram que foram levadas para dentro da nave e amarradas a uma espécie de maca médica. Deitadas, tiveram contra sua vontade o corpo completamente examinado, inclusive as suas partes íntimas. Uma delas relatou que um dos seres inclinou sua cabeça sobre o seu abdômen e, como se fosse beijar o local, sugou algo de seu corpo. Tanto Jane quanto Glenda também relataram ter as mesmas marcas no corpo que Kelly, um pequeno triângulo abaixo do umbigo e um pequeno corte acima da região pubiana. Porém, além disso, essas mulheres também tinham 3 pequenos pontos vermelhos na parte interna de suas coxas. No entanto, Glenda ainda tinha mais uma marca. Como é possível ver pela foto, Glenda tinha uma marca em torno de seu tornozelo, causada em tese pelo objeto que amarrou o corpo das mulheres nas macas, dentro do OVNI. Se já não fosse o bastante, a investigação não parou por aí.
Durante meses após o incidente, o PRA passou a investigar o local onde as pessoas afirmaram ter mantido contato com uma nave alienígena. Para tanto, amostras do solo foram retiradas, fotografias aéreas com tecnologia infravermelha foram feitas e leituras magnéticas medidas. Os resultados das pesquisas feitas no local dos fatos acabaram por trazer resultados estranhos. O escaneamento do local demonstrou que havia uma grande forma triangular de 20 metros no campo ao lado da rodovia. Além disso, foi descoberto no local um carcinógeno conhecido como pireno. Essa substância é comumente encontrada em regiões onde existem minas de carvão. Se no local existissem minas de carvão, isso não seria estranho. Contudo, nas proximidades não existe, nem nunca existiu, qualquer mina de carvão. Tempos depois, Kelly Cahill escreveu um livro contando a sua experiência vivida no dia 7 de agosto de 1993. Este fato fez com que os céticos apontassem que o relato de Kelly era uma grande mentira criada apenas para que ela pudesse lucrar. Contudo, as outras testemunhas permanecem anônimas até o dia de hoje, sem receber qualquer benefício financeiro da história. Além disso, de acordo com o PRA, as outras testemunhas realmente não eram conhecidas de Kelly antes do evento. Por isso, aqueles que acreditam na história de Kelly Cahill não veem o livro como algo que possa manchar o relato impressionante contado por ela e pelas outras testemunhas. O que você acha que aconteceu com Kelly? Ela realmente vivenciou uma experiência com seres de outros planetas? Ou tudo isso não passou de uma grande farsa? Estou muito curioso para saber a sua opinião nos comentários. Veja também o vídeo sobre o caso Hill. Você não vai querer perder. O caso Hill é conhecido por ter sido o primeiro de grande repercussão envolvendo abdução por seres de outro planeta. No vídeo, falaremos sobre a suposta abdução, os sonhos de Beth, o mapa estelar desenhado por ela de onde os ETs supostamente vieram, e ainda um trecho real da sessão de hipnose de Beth Hill. And he pulled down a map